Olá, alunos! Estamos de volta com a nossa aula de justificação e hoje nós estamos dando a lição 15. O título da nossa lição é A Salvação no Espírito Humano. O nosso texto básico está em João 4:24, que diz: Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Só o nosso texto de hoje, o básico, já define muita coisa do que nós viemos aqui falar. Então, o homem, ele é formado em 3 dimensões. É espírito, alma e corpo. Eu posso afirmar, sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. Então, o nosso corpo é a casa do nosso espírito e da alma. O homem é um ser triuno. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus 4:12 também está escrito: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e abre para discernir os pensamentos dos corações. Então nós vemos aí nos textos bíblicos, notadamente no Novo Testamento, é muito claro a doutrina das 3 dimensões do homem. Deus é Espírito. Porque Deus é Espírito, Ele precisava realmente criar um homem sendo Espírito também. Então Deus ele nos fez, em primeiro lugar, um Espírito vivificante. Ele fez um boneco de barro, e quando ele soprou nas suas narinas, ele deu vida àquele primeiro homem. E essa vida é o Espírito de Deus dentro do nosso espírito. Então Deus nos deu um espírito de vida. E por meio desse espírito que Deus nos deu, nós podemos nos comunicar com Deus. Jesus veio salvar os homens dos seus pecados. Nós que a criação está diretamente ligado com Jesus Cristo, porque Jesus é o nosso verbo eterno. Está escrito em 1 João, no Evangelho de João 1. Do princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava desde o início com Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus estava ali presente na criação. E foi Ele que veio trazer de volta esta vida perdida por Adão no Éden, porque Adão morreu espiritualmente porque ele desobedeceu a Deus, e a morte de Adão passou para toda a sua geração. Porque está escrito: todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Mas Jesus veio trazer a vida de volta para nós. Deus veio aqui à terra na pessoa de Jesus Cristo, que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e resgatou esta vida de Deus perdida no homem. Ele recuperou para nós esse resgate, essa comunicação com Deus. Está escrito em 1 João: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifestada a nós, e nós vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi manifestada. Então esta vida estava com o Pai, ela é a palavra do Pai, e essa palavra se manifestou em um homem que foi terreno também, Jesus Cristo, o Filho do homem. Ele adquiriu a natureza humana para nos resgatar para o Pai novamente. Ele veio
trazer de volta a vida espiritual perdida no Éden. E esta é a razão por que nós fomos tocados em primeiro lugar por Jesus no nosso espírito, numa área que nós não podíamos fazer nada porque estávamos mortos. E morto não exerce a sua vontade. Por isso que Deus fez tudo por nós. Nós não poderíamos fazer nada, e Ele fez tudo, né? Essa salvação, em primeiro lugar, é no nosso espírito. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é um dom de Deus. Então foi uma decisão de Deus salvar os homens no estado que eles estavam. O homem nada podia fazer, mas Deus fez tudo, né? Como eu tenho dito nas aulas anteriores, isso não é automático, porque Jesus veio ao mundo para dar salvação aos homens, todos os homens e mulheres que queiram reconhecer Ele como seu verdadeiro Salvador. A salvação está exposta na cruz do Calvário, né? E as pessoas que vão até a cruz, isto é, que aceitam pela fé o sacrifício de Jesus, então essas pessoas são salvas. Salva, em primeiro lugar, nos seus espíritos. Está escrito, pela graça sois salvos, como eu já citei, né? Por meio da fé nessa obra imensurável de Cristo. Nenhuma obra salvaria o homem, né? Apenas a fé na obra de Jesus Cristo. Ele resgata a vida espiritual do homem, colocando o homem novamente na presença de Deus. E como nós estamos agora na presença de Deus, somos vivificados no nosso espírito. Então o nosso espírito agora está ativo. Sabe por que está ativo? Porque o Espírito Santo habita dentro do nosso espírito. E ele se comunica a todo instante conosco. Adão foi contaminado pelas trevas, ele morreu espiritualmente e passou esta morte para toda a sua geração. A morte espiritual afastou todos os homens de Deus e todos perderam a comunhão com Deus. A situação de todos os homens ficaria assim até que outro homem viesse aqui na terra, né? Que era o filho da promessa de Deus, prometida desde o Éden, desde que o homem pecou e foi agravado, né, na sua comunicação com Deus. Essa comunicação foi agravada, então a promessa foi ali determinada ali no Éden. E essa promessa tinha que ser um homem justo, totalmente justo, sem pecado, fiel a Deus totalmente. E esse justo foi Jesus Cristo. Ele comprou esta situação para Deus. Ou seja, é porque a salvação é tida também como um resgate, é uma recompra. Então Jesus nos recomprou de novo para Deus. Ele nos resgatou para Deus. E o resgate é um sinônimo de salvação. E esse resgate é imediato, mediante a fé do homem na obra de Cristo. Então o homem, ele aceitando a Cristo como seu verdadeiro Salvador, ele é resgatado e é um ato. Não é um processo, não. É um ato imediatamente. Imediatamente esta pessoa é transferido para o reino dos céus. Está escrito em Romanos 5,21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Jesus, ele se fez a nossa justiça. Está escrito em 2 Coríntios 5,21, até aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a sua justiça, ou seja, nós somos a justiça de Deus. Nós somos a consequência da justiça de Deus, que é Jesus Cristo. Então não foi
mérito nosso, mas ele nos justificou mediante a nossa fé na sua obra. Está escrito em 1 Tessalonicenses 1, 13 e 14, que diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Então, é esta redenção que é o principal motivo da nossa salvação. Essa redenção aí é um ato instantâneo, né? Em um ato, em um piscar de olhos, nós passamos do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus por isso, né? O conhecimento espiritual é adquirido no Espírito, por isso que Deus, ele reativou a nossa vida espiritual, para que entendêssemos bem o Senhor Deus, né? E a sua vontade. Para entender a Deus, o homem precisa ser recriado em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo está a vida espiritual. Ele mesmo disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós nascemos da maneira convencional, né, de um homem e de uma mulher, mas precisamos, para entrarmos no reino de Deus, precisamos nascer também do Espírito. O Espírito Santo gera a vida dentro do nosso espírito. Por isso que nós falamos, que a palavra fala, né, que nós nascemos de novo. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso, Deus criou o homem nessa dimensão espiritual, né? O homem é Espírito. Está escrito em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós vivemos uma nova vida em Cristo. Ele não vai lembrar mais dos nossos pecados, não contabiliza, mas ele faz da gente uma nova criatura para vivermos o sobrenatural de Deus. Essa nova criatura vai crescendo espiritualmente e vai aprendendo a discernir o reino espiritual. Quanto mais ela for dedicada na palavra e na oração, ela vai crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. A palavra também fala em Gálatas 5,16, na edição Viva, diz assim: eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá aonde vocês devem ir e o que fazer. E assim vocês não estarão fazendo sempre as coisas erradas, que a natureza pecaminosa de vocês quer que façam. Então, o conselho da palavra, que nós devemos andar em espírito, e para não cumprir o desejo da nossa carne. Quando nós andamos em espírito, nós somos inclinados a Deus, né? Temos uma inclinação das coisas de Deus e a sua palavra. E quando nós inclinamos a palavra de Deus, que é a vontade do Espírito, nós não satisfazemos o desejo carnal da carne, né, que é desagradar a Deus. Mas nós fazemos então a vontade do Espírito Santo, que é louvar e adorar a Deus. Está escrito ainda em 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então nós estamos unidos a Cristo, né? Estamos unidos nesse mesmo propósito. Então, esta aula chega ao fim e espero que você cada dia entenda mais da palavra da vida. Deus que te abençoe grandemente.